recording. E se tem uma coisa que a gerência não pode reclamar, é do Anchor, a hospedagem usada para dar vida ao Fale com a Gerência. Ele é a forma mais fácil de se fazer um podcast para aqueles que não querem se complicar. Primeiro, que ele é gratuito, então essa despesa você já pode cortar. Segundo, que ele possui diversas ferramentas que permitem gravar e editar os episódios tanto pelo celular como pelo computador. Isso mesmo, dentro do próprio Anchor. Além disso, você não passa por nenhum perrengue na hora de distribuir seu podcast para os agregadores, porque ele faz automaticamente. Chegar ao Spotify, Apple Podcast e outros nunca foi tão simples. Não esqueçam de baixar o Anchor ou acessar anchor.fm para começar seu podcast ou escutar diversos programas. Alô, alô? Quem fala? Oi, reclamões! Eu sou a Ren e esse é mais um episódio do Alô, alô, quem fala? O quadro onde discuto histórias dos ouvintes com convidados aqui no Fale com a Gerência. Antes de começar, eu preciso agradecer ao Christian, Anderson e Gizi pelo apoio deles através do PicPay e por ajudarem a criar um conteúdo cada vez melhor nesse podcast. Lembrando que se você quiser enviar um e-mail contando uma vivência, tragédias, dúvidas, indagações, ou sei lá, desabafar porque você acha que foi uma cuzona ou um cuzão, basta mandar para faleagerência@gmail.com e pode ficar de boa que deixo no anônimo se você pedir. Agora, nesse Alô Alô Quem Fala, convidei o Eric, meu noivo, porque sempre fico com medo de convidar pessoas para esse quadro. Eu não sei porquê, eu fico meio, ai meu Deus, será que eu vou convidar uma pessoa para falar sobre... Eu não sei. Eu, honestamente, ainda tô pensando sobre o futuro do Alô Alô Quem Fala. Não, ele vai continuar existindo. Fiquem tranquilos. Mas em relação a convidados, entendeu? Não sei se eu vou escolher uma pessoa fixa. Tô pensando isso. Então, vamos com as histórias que tem umas coisas aí para serem discutidas. Você vai falar alguma coisa, Eric? Não, eu aguardo até você passar a bola pra mim. Pode falar. Não tem muito o que acrescentar, não. Vamos ver quais são as histórias aí. Tá bom, então. Então, a primeira história é do João. Eu sou um cuzão por ter colocado minha madrasta na justiça? Porra, acabou a família, né? Acabou. Mas vamos ver o porquê, né? Oi, Ren. Aqui quem fala é o João e eu gostaria muito de pedir a sua opinião sobre algo que aconteceu comigo. Antes disso, eu só quero dizer que seu podcast é maravilhoso e que eu não perco nenhum episódio. Então, o que aconteceu foi que, infelizmente, meu pai faleceu há pouco tempo por conta de uma doença degenerativa. Meus pêsames. Meus pais são separados desde que eu era criança. Daí meu pai se casou com uma moça chamada Fernanda. Eles passaram os últimos 21 anos juntos e ela sempre cuidou muito bem do meu pai. O que acontece é que quando ele morreu, parte do dinheiro que ele possuía deveria ser dividido entre mim e minhas duas irmãs. Mas não foi o que aconteceu. A Fernanda sacou todo o dinheiro assim que meu pai morreu, algo que ela não deveria ter feito. Eu e minha irmã mais velha ficamos muito chateados por conta disso. A Fernanda já havia dado outros itens de valor sentimental para os filhos e parentes dela. Agora, ela também havia roubado parte da herança que era nossa. Nós, então, decidimos entrar na justiça para que ela pagasse o que nos era devido. Nossa irmã do meio disse que não iria participar disso e que nós éramos dois ingratos por termos aberto um processo contra a mulher que cuidou do nosso pai por todos esses anos. Isso me fez ficar na dúvida. Então eu te pergunto, eu sou um cuzão por ter posto a minha madrasta na justiça? Não. Assim, dependendo do valor, né? Se for um valor baixo, até não vejo por que fazer tanta questão. Só que, cara, o grande problema disso tudo é que ela era companheira do teu pai ou era cuidadora? Por quê? Porque, se a pessoa é companheira, ela não recebe um salário de ajudante. Uhum. Entendeu? Ela tá ali porque ela quer ser companheira, ela não tá ali por estar esperando um salário de ajudante de idoso. Uhum. Entendeu? Então ela fazer isso, a sua irmã do meio aí achar que ela fez isso porque equivale, né, a anos e anos e anos cuidando dele, eu não acho correto, não. Separar as coisas aí. Eu acho que não foi cuzão, não. Eu não acho que o João foi um cuzão por isso. Afinal de contas, eu acho que, novamente, quando um parente falece e você sabe que tem uma grande família, você sabe que vai dar merda. Sempre dá merda, meu Deus do céu. Eu acho que deve ter umas 5 histórias no mundo em que não dá merda. Porque o resto sempre dá merda. E então, o que acontece? A partir do momento que o pai dele faleceu, o primeiro pensamento dela foi: vou no banco tirar o dinheiro todo? Ou seja, já tava na má intenção, né? Exatamente. Gente, ninguém pensa assim que uma pessoa morre, vou no banco tirar o dinheiro todo. Entendeu? Essa não é uma prioridade.
você pensa, nossa, eu acho que de fato eu tenho que ir no banco pegar o dinheiro para as coisas de enterro, né? O funeral e afins. A gente tem que ver isso. Não chegar lá e esvaziar a conta toda. E é óbvio que entrar na justiça é a coisa certa a se fazer, porque nós temos o direito, não é só você que tem direito, você tá, tipo, roubando a nossa herança, de fato, o que nosso pai deixou pra gente. Ok, se você tá falando que, por exemplo, o Eric disse, foi R$100, de fato, não cabe um processo, você vai estar tendo despesa com advogado e afins que não compensa, entende? Mas eu acredito que nessa situação não foi. Com certeza, porque até se fosse, sei lá, R$500, R$1.000, R$1.500, não faria tanta questão assim. Só não paga nem enterro, esse tipo de Exatamente, coisa. esse tipo de coisa não paga enterro. A gente sabe que enterro, gente, desculpa. Morrer é muito caro. Mas a pessoa tem que ser muito carne de pescoço pra ir lá, no momento que a pessoa morre, ir lá pra sacar R$1.500. Mas não interessa, mas ela mesmo assim, pô, meu pai morreu. Vou lá no banco agora. Pô, vou pegar os 20 mil que tem lá. Ninguém vai ver esse dinheiro, não. Sabe? Não, isso é errado. Ok. Estabelecemos que você não era o cuzão, mas a sua madrasta, nossa senhora. Integridade ali foi embora, pela janela. A segunda história, ela é do Lucas. E ela não tem um título. Então, vamos direto pra ela. No passado, passei por um processo muito difícil de término de relacionamento e, ao mesmo tempo, vivi o melhor momento da minha vida. Parece estranho, né, você falar isso, tipo, passei por um péssimo término, mas também vivi o melhor momento da minha vida, sabe? Se a pessoa termina e ganha na loteria... Aí, de fato, faz sentido isso, né? Então, vamos lá. Terminei meu relacionamento no mesmo mês que meu time estava na melhor campanha de minha existência. Eu estava vivendo aquele frenesi. Eu estava desesperado, cotando passagem para outros países para acompanhar os últimos jogos ao vivo. Após algumas tentativas frustradas, acabei vendo o jogo num barzinho mesmo. Mas foi um evento gigante e muito mágico para quem é fanático. Quem mora na minha cidade sabe o que foi a Avalanche. E após a vitória do campeonato que meu time não vencia há mais de 30 anos, eles confirmaram que iriam desfilar no centro da minha cidade para comemorar com uma parte da torcida que não foi ao jogo. E eu, óbvio, já estava mais do que confirmado. Aí entra a questão. O desfile do time foi no dia que eu tinha comprado ingressos para um evento para ir com um ex e um amigo. Tudo bem que esse evento era à noite, mas eu não sabia quanto tempo ia ficar no desfile. Acabou que cheguei às 9 da manhã e saí de lá só às 19, com a polícia dispersando a galera. Então já avisei aos dois que não iria, porque ia viver meu momento mágico. O amigo super compreendeu. Já o ex ficou puto, não entendeu, me ligou diversas vezes e ficava me perguntando por que eu ia fazer isso com ele. Basicamente me chamou de cuzão. Eu hoje acho que a expectativa dele pós-término era tão grande de me encontrar que ele não conseguiu entender que eu queria simplesmente curtir o meu time. Na época, não me senti cuzão, mas ele queria me fazer sentir assim. Afinal, eu fui um cuzão por não ir num evento que eu já tinha ido algumas outras vezes com meu ex, apenas por ter escolhido meu time. Olha, é impossível. É muito impossível. É porque eu, Eric, eu deixaria de ir no enterro de gente de família pra ir ver meu time ser campeão. No caso, não tem como negar, pela descrição já dá pra dizer que é Libertadores e provavelmente é do Flamengo. Porque foi o único time que não ganha há 30 anos isso e desfilou no centro, né, da cidade. O Brasil todo sabe qual é o time. Apesar de eu odiar bastante o time, a parada foi muito maneira. E assim, eu deixaria eu deixaria fácil de ir até em enterro de parente pra ir nesse tipo de comemoração. Eu, Eric, né? Então o Lucas não foi um cuzão. Não, aí é questão de opinião. Pra quem é fanático por futebol, eu seria total o Lucas. Mas então, acontece que tem algumas situações aí na história do Lucas que me faz não achar ele cuzão logo de cara. E não interessa se eu gosto ou não de futebol, tá? O que importa é que o Lucas disse que ele já tinha terminado. Não, sim, mas se for um término recente, tem aquela época que tu fica... tu não terminou de fato. Tu terminou, mas tu ainda tem um laço com a pessoa, ainda tem um contato... E esse laço ainda não acabou, devia ser esse tempo, né? Sim. E aí, Lucas também disse que ele já tinha ido nesse evento que estava combinado outras vezes. Mano, se o evento foi uma socialzinha, algo assim, que merda. Sei lá, até se fosse... Vamos... Assim, parando de pensar em questão de social pra outra pessoa fazer tanta questão da outra aí, será que ela tava tentando
Ela ia dar de cara com outro ex lá? Será que o outro rapaz ia dar de cara com outro ex? Ou algum desafeto? Como é Não, que o que seria acontece? isso? Porque nesse evento já ia o ex e o amigo do ex juntos. Eles Que estavam... ele provavelmente tem lá, senão ele não Sim, iria num negócio exatamente. assim. Exato. E o Lucas era a terceira pessoa, eram 3 pessoas nessa história. Ok. O amigo disse, tava beleza, cara, aproveita aí esse momento, sabemos Sim. que só Deus sabe quando pode se repetir ou não as situações e blá blá blá. Sim. Enquanto o ex não aceitou muito bem essa situação. Cara, eu na segunda ligação eu já tinha colocado não perturbar no celular, não abria mais o WhatsApp. Se eu tivesse alguém pra conversar ou pra se encontrar lá, falava, ó, manda só SMS aí, a gente se fala só por SMS, eu te ligo, porque, mano, cortar um momento assim, tipo, único, eu não deixaria ninguém estragar. Mas assim, provavelmente não era só uma socialzinha, devia ser algo maior. Se fazia tanta importância pro ex, no lugar dele eu cagaria, porque, como eu já disse, comparando com um exemplo anterior, mas não. O Eric não te acha cuzão. Então, é isso. Eu também não acho cuzão, não. Afinal, já foi um evento que você disse que já tinha ido várias vezes. Então, você ia ter vivendo pela 50ª vez a mesma situação que já tinha. E você estava vivendo uma situação única, como você disse. Então, foi uma questão de prioridade, sabe? Ah, mas E quem eu acho gosta que... de futebol vai achar ele cuzão de Não, qualquer mas maneira. mesmo que fosse vou dizer assim, se eles ainda fossem um casal, eu ainda ia achar Nem isso. que ele tava certo. É. O Lucas. Novamente, ainda é um momento único, que não sabe quando vai se repetir. Entendeu? Gente, eu falei, Eric, olha só, a gente vai fazer 4 anos de namoro e vai ser o dia do show do Harry Styles. Você tem problema de eu ir no show do Harry Styles? Eric falou, não tem problema. Mas aí não teve o show do Harry Styles, pandemia aconteceu, mas então, eu acho que tudo é uma questão de conversa, né? Você já conversou, falou, pronto. É tudo comunicação. E as pessoas aqui, a gente sabe nesse podcast que as pessoas odeiam comunicação, eu não sei porquê. Inimigos da comunicação aqui. Uhum. Nesse caso, só pra você ter uma noção, a Renata sabe qual é o dia mais triste da minha vida. Sim, gente, eu tava esperando ele comentar isso pra eu contar, que foi a Libertadores de 2008, né? Isso. É que eu tava em dúvida entre 2008 e 2009, mas foi a Libertadores de 2008, quando o Fluminense não ganhou a Libertadores. O Eric é tricolor, carioca no caso, porque sabemos que tem tricolores de outros estados, mas... Não, o único time tricolor é o Fluminense, o resto é time de 3 cores. É isso. Quem achar o Eric cuzão depois dessa pode mandar também, não tem problema. O único tricolor é o do Rio de Janeiro. O resto é time de 3 cores. Não são tricolores. Tá bom, então. Ok, então. Então vamos pra próxima história. A próxima história é do Christian. Fui ser legal com uma garotinha, mas não deu muito certo. Quando eu era adolescente, eu costumava ir pro shopping. Eu gosto que o Christian sempre manda umas histórias antigas pra gente ficar... Eu gosto. Obrigado, Christian. Ele deve lembrar e ele fica pensando... Vou ajudar a Renata lá. Não é nem isso. Ele deve lembrar e pensar, nossa, aquela situação eu posso ter sido cuzão e tipo, eu era criança, só que eu, por exemplo, não me julgo das merdas que eu falava criança, eu me julgo das merdas que eu falava depois de 15, 16. De resto, eu não fico nem pensando. Eu lembro, mas eu não fico pensando. Não, a maioria das coisas são de fato adolescentes e eu voltaria no tempo, daí um tapa na minha cara. A maioria delas seria resolvida com um grande tapa. Sim. Quando eu era adolescente, eu costumava ir para o shopping dançar Dance Dance Revolution e Pump It Up na área de jogos de lá. Fiz vários amigos assim, dançando. Daí, em 2005, eu tava no shopping com 2 outros amigos e um deles estava jogando na salinha de vidro onde ficava a máquina de dança. Eu tinha ido comprar um sorvete e quando voltei tinha uma mulher e uma garotinha de uns 8 anos olhando pelas paredes de vidro meu amigo ficar dançando. Os olhinhos da menininha brilhavam. Era tão fofinho. Isso é verdade, porque quando eu era bem mais novinha, eu gostava muito de dançar pump. Também tinha o samba aqui, né? Mas quando eu tinha tipo uns 6, 7 anos, eu ficava paradinha encarando também outras pessoas. Eu ainda fazia isso depois de adolescente, porque eu ficava meio chocada com outros. Eu só tive contato com o Pump. O DDR eu nunca teve lá no shopping que eu ia. Ah, sim. Vou continuar aqui porque depois eu tenho uma história pra contar com o Pump e o Eric conhece, porque essa história é sensacional. Eu cheguei perto e disse pra ela: ele dança bem, né? Me referindo ao amigo que tava dançando. Ela nem olhou pra mim e só fez que sim com a cabeça. A mãe dela olhou pra mim e sorriu. A gente começou a conversar amenidades. Quando de repente meu amigo lá dentro começa a fazer uns movimentos freestyle na música e aí a menina começou a pular do lado de fora, super empolgada. Eu olhei pra menininha e disse:
Ele só quer ser a reencarnação do Michael Jackson. Ao que a menina se virou pra mim e, mexendo a cabeça de um lado pro outro no melhor estilo Fat Family, olhou pra mim super séria e disse: Michael Jackson não morreu, seu imbecil. Eu fiquei sem ação. A mãe morreu de vergonha, pegou a menina e foi embora. Até hoje meu amigo tira sarro da minha cara por conta disso. Era 2005. O Michael Jackson morreu em 2009. Aí ele falou reencarnação de Michael Jackson e a menina já foi como? Caralho. O supra-sumo da ignorância infantil. Também é, porra. Ai, o supra-sumo da ignorância infantil. Mas o Eric conhece a história do Pump, que eu tenho pra contar. Porque essa história é engraçada. O ano era 2011 Bolinha. ou 2012. O quê? 2000 bolinha. Foi em 2011, 2012. Acho que foi antes, não? Não, foi 2011, 2012 mesmo. E um cara me chamou pra sair. E eu falei, ok, vamos sair. A gente não tinha estabelecido que tipo de saída era essa, porque, vamos ao cinema e tal. Mas assim, meio que fica subentendido que tipo de saída era aquela, né? Aí fomos, vimos o filme, não lembro qual filme. E eu agora não lembro se foi antes ou depois do filme. Foi depois do filme, com certeza foi depois do filme. Foi depois do filme. A gente foi pra área de jogos e ele decidiu que ele ia dançar Pump. E eu falei, beleza. E ele foi lá dançar Pump. Aí numa hora que ele tava dançando Pump, ele volta, ele tira a camisa de flanela que ele tava usando, ficando só com a camisa branca por baixo, me entrega a camisa de flanela suada pra eu segurar. Eu fiquei segurando, enquanto ele tava dançando Pump. Gente, eu acho que ele achou que tava me impressionando dançando Pump, sabe? Nada aconteceu, porque depois daquele espetáculo de dança com os pés, e o homem suando pra caramba, eu fiquei, eu tenho que ir pra casa. Tchau. É isso, eu achei engraçado. Tomara que eu não esteja escutando isso. Cara, é doideira, né? Tipo, ele realmente achou que tava impressionando. Mas assim... Eu fui acusona por não dar umas beijocas num cara que achou que estava me impressionando com suado. Todo suado. Quem é que vai querer? Ai, muito bom. Ok. Então, vamos agora pra última história, que é a história da Ana Flávia. Oi, Ren, eu sou a Ana Flávia. Antes de tudo, eu gostaria de dizer o quanto eu amo esse podcast, que veio pra mim como sugestão após eu maratonar Os Fantasmas Nos Divertem, que também amo muito. E que sou apaixonada por ambos podcasts. Obrigada! Bom, quero contar pra você uma situação que aconteceu comigo hoje no aplicativo de corridas da 99. E queria a opinião pra saber se eu errei, onde eu errei, embora não esteja convencida disso, mas ok. Vamos lá. Eu sou acusona por correr atrás da expulsão de um motorista de aplicativo porque ele não quis fazer uma rota alternativa. Vamos ver. Hoje de manhã solicitei uma corrida para meu trabalho, que, como de costume, sempre peço quando sei que vou me atrasar. Bom, sou mãe de 2 meninas e um enteado. Final de ano, trabalho em shopping, quero ficar um pouco mais com eles. Enfim, pedi uma corrida. O motorista chegou e meio que me olhou dos pés à cabeça, mas não foi de certa forma mal educada. Mas ok. Corrida seguiu silenciosa. Chegando a certo ponto do caminho, vendo que o GPS dele apontava para uma rua, pedi para ele entrar numa rua antes para fazer um atalho. Detalhe, economiza 4 metros, mas a rua tem uns paralelepípedos, pois não ia pegar tantas sinaleiras e chegaria mais rápido. Ele disse que não, pois o GPS indicava outro caminho. Eu falei sim, eu sei, mas esse caminho aqui é um pouco mais curto e me deixa bem na frente do meu destino. Ele disse que não, que eu estava errada, que aquele caminho era ruim. Então eu perguntei, ruim para quem? Pro seu carro? Perguntei porque sei que tem alguns paralelepípedos, mas nada demais. Ali é um bairro nobre, bem de burguês. Enfim, ele me respondeu que não era obrigado. Mesmo assim, ele entrou na rua que pedi. Mas foi falando sobre não ser bom nem pro seu carro, nem pra ele, nem pro seu combustível e nem pro passageiro. Porque eu estava errada, que a rua tinha subidas e descidas, mínimas, que gastava o combustível dele, que eu estava impondo. Eu falei que eu não estava impondo, que sugeri prontamente, ele me interrompeu e eu disse que eu não sugeri, que eu impus para ele entrar naquela rua. Eu disse, ok. Eu solicitei que entrasse, mas não impus nada. Disse que ele estava sendo ignorante e ele me chamou de impositiva. Que ele que sabe do carro dele, que ele faz mais de 50 corridas por dia, que ele conhece as ruas e entende de combustível, que meu dinheiro não tem poder sobre ele, que estou errada em achar que meu dinheiro tem algum poder sobre ele. Nessa hora eu fiquei apavorada, pois ele levou para um lado totalmente nada a ver. Eu disse que ele não tinha nenhuma capacidade para realizar aquele serviço, que ele era um ignorante. E ele ficou ali, me xingando. Ele fez o caminho que eu pedi, mas fez me humilhando a corrida inteira. Eu me senti extremamente humilhada.
Ele começou toda hora a me chamar de impositiva, e eu fiquei brava, e disse impositiva é o cacete. Ele disse que eu perdi minha razão e que a corrida estava sendo gravada. E eu então disse, que bom, pois vou reclamar de você no aplicativo. Ele disse que também o faria. Cheguei no meu trabalho e bati a porta do carro. Tava puta. Não gritei com ele nem nada, mas me senti humilhada pois ele estava realmente mal intencionado. Isso ao meu ver. Sei que às vezes a gente fica mal, ninguém tá alegre o tempo todo. São dias e dias. Mas senti que ele descarregou alguma coisa em mim. Entrei em contato com a empresa por aplicativo e por telefone. Disseram que não podiam fazer nada. Eu pedi a gravação da corrida que ele disse que havia feito e a mulher ao telefone disse que não existia nada disso, que se eu não gravei no modo de segurança, não havia gravação nenhuma. O motorista não gravou nada. Enfim, pedi que ele fosse banido, castigado pela conduta dele, que eu queria ver uma resolução da situação. Eu cheguei chorando, tremendo no meu trabalho, mas nada fizeram. Um castigo, uma retratação, qualquer coisa me serviria. Quando ele falou sobre o meu dinheiro não ter poder sobre ele, eu fiquei apavorada. Não estava nem pensando nessa hipótese de maneira alguma, até porque estava na promoção. Uma corrida que geralmente sai R$13, saiu R$6,60. Meu dinheiro tem poder sobre alguém? Oi? Eu que fiquei feliz por sair numa corrida baratinha e economizar um pouco. Sou pobre, trabalho no comércio de caixa operadora e estoquista num shopping de burguês. Aquilo me ofendeu profundamente. Me deram água com açúcar no trabalho de tanto que eu chorava. Porque ele fez aquilo e porque o aplicativo não atendeu as minhas expectativas. Então, eu sou acusona por querer que ele seja castigado ou banido por ter feito isso comigo? Isso acabou de acontecer. Eu me deixou meio emocionada. Lembrei de você e pensei em desabafar até pra me aliviar, sei lá. Desculpe o e-mail longo, não tem problema. Obrigado por serem ouvintes ou talvez me abrirem os olhos pra alguma falha nessa minha situação. Eu tô muito puta. Beijo, adoro você, sucesso na podosfera e feliz ano novo, saúde. Não acho que foi cuzona, mas releva, cara. A empresa já disse que não vai resolver. Releve então. Não tem mais o que fazer mesmo. Agora, a atitude dele foi errada, porque por mais que você tenha sugerido, ele tem que fazer o que você... Bom, solicita. Pelo menos na Uber... eu não vou... Na concorrente, né? Pelo menos na concorrente, se você fala pro motorista ir por tal rua, mesmo sugerindo, ele vai pela rua que você está sugerindo. Um túnel, alguma coisa que você quer evitar, você fala, sugere e ele tem que acatar. Sim, nunca tive problema com isso. Porque, por exemplo, às vezes eu tinha que gravar podcast na casa da minha outra co-host. E a gente... Gente, Juliana, obviamente, vocês sabem. E aí eu pegava o Uber pra ir chegar lá. E às vezes aparecia um caminho que eu não gostava. Eu falava, não, será que a gente não pode pegar esse caminho, não? Só ir por aqui. Ninguém nunca teve problema, sabe? Então, não sei. Acho que tudo depende muito. Eu respondi pra Ana assim... Tipo, nossa, Ana, mas pelo menos você chegou bem. Emocionalmente abalada, claro, mas bem. É assim, eu não acho que eu esteja errada. Eu sinto que, tipo, existem, de fato, inúmeras pessoas despreparadas para trabalhos como motoristas de aplicativo ou táxi mesmo, né? Alguns gostam de achar que sabem mais que outros, só que, assim, eles não sabem. E eles se sentem incomodados por você dar uma sugestão e afins, como se você estivesse, sei lá, diminuindo o trabalho deles, dando uma dica. Tem gente que não sabe nem seguir um GPS também, sabe disso, é complicado. Eu acho que, ao meu ver, ele perdeu total a razão ao começar e continuar insultando ela ao longo da viagem. E, com certeza, eu acho que eu teria olhado os arredores, porque ela disse que, tipo, era um bairro burguês que eles estavam, né? Eu teria falado, pode parar que eu vou saltar aqui agora. Sabe, eu não ia continuar essa viagem, ia fazer denúncia e afins. E, claramente, esse episódio não foi satisfatório pra ela. Não deram apoio pra ela em relação ao aplicativo e ela se sentiu incapaz. Sim. Só que, por outro lado, os colegas de trabalho reconfortaram ela e isso será uma história que, tipo, um dia ela vai contar na mesinha de bar super indignada pros amigos, sabe? Seja com refri, suco, água ou uma outra bebida. Você não sabe, nem te conta o que rolou no 99 uma vez. E aí ela vai contar a experiência de merda que ela teve, sabe? Então... foi o que eu disse, que esse distinto não ia continuar afetando a vida dela o resto da semana e afins, e que era uma coisa que naquele dia tinha acontecido e que teria um impacto, sabe? Sim, sim. Mas que de resto, tipo, não acho que ela seja uma cuzona. Eu acho que às vezes as pessoas estão num péssimo dia e eu sei que às vezes a gente tem que continuar trabalhando pra pagar as contas. Só que aí nessa situação ele podia, tá péssimo dia, talvez acho que não seja melhor pegar um carro. Afinal de contas, acidentes podem acontecer, outras coisas desse nível, sabe? Sim, sim.
Mas tem aquele lance também de obrigarem você a fazer tantos dias na semana, senão você perde. Então, as burocracias eu não sei. Entendeu? Só Ficou comentando o que às vezes eu acho que poderia ser evitado certas situações. Então, são essas as histórias, gente. Espero que vocês tenham gostado da ajuda de Eric também para compreender um pouco essas situações. Não esqueçam que se vocês quiserem mandar e-mail, mandem para falhagerência@gmail.com, que eu vou dar uma resposta breve para vocês também, um parecer, e comentarei no episódio. Então, espero encontrá-los no próximo episódio e não se esqueçam, incomodados com os absurdos da vida, fale com a gerência.